Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Vejo Vantagem no Canadá. E no vídeo de hoje eu vou revelar a grande surpresa, a grande novidade que estávamos comemorando esses dias no Instagram e vocês ficaram morrendo de curiosidade. Recebi mensagem, recebi direct, recebi sinal de fumaça, recebi código Morse, todo mundo querendo saber qual era a grande novidade. Então, meus amores, neste vídeo eu vou te revelar como eu consegui o meu primeiro emprego no Canadá na minha área. Gente! Consegui meu primeiro emprego no Canadá! Eu tô muito feliz. Eu estava explodindo de vontade de compartilhar essa notícia com vocês, porque vocês acompanham todo o nosso trajeto, vocês acompanham cada detalhe. Então, claro que vocês fariam parte dessa novidade, tá? Então, assim, ó, eu não pude contar naquele momento que eu ainda estava esperando concretizar, esperando assinar contrato, esperando saber sobre detalhes, né, de quanto eu ia receber o Faz-me Rir. Então, por isso não compartilhei antes. Mas agora estou vindo aqui para falar detalhes para vocês, tá? E bom, eu vou dividir este tema em 2 vídeos para não ficar muito longo. Então hoje eu vou comentar com vocês como é que foi meu passo a passo, como é que foi conquistar essa oportunidade de trabalho na minha área. E no vídeo 2, que vai sair na próxima semana, eu vou falar dicas de como procurar emprego no Canadá. As merdas que eu fiz para vocês não repetirem, as coisas que deram certo, como é que foi, que sites que eu procurei emprego. Então eu vou falar tudo no vídeo 2, tá? Hoje eu vou contar como é que foi a minha experiência, contar um pouquinho da minha história para conseguir essa vaga de emprego. Bom, e antes de mais nada, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Dê aquele like, compartilha, comenta, ativa o sininho das notificações para você ser avisado assim que sair vídeo novo. Mas para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, eu preciso muito de você e do seu apoio, combinado? E qual é o próximo passo para quem está aqui no Canadá, gente? Aplicar para o PGWP, que é um visto de trabalho pós terminar o curso, tá? Então, como eu fiz o curso de 1 ano, eu tenho direito de aplicar para o PGWP de mais 1 ano. Quem faz curso de 2 anos pode aplicar para o PGWP de até 3 anos, ou seja, garante 5 anos no Canadá, o que é maravilhoso, por isso não sugiro o curso de 1 ano. Bom, mas no meu caso foi feito isso. Então, depois de concluir o curso, o que eu precisaria fazer, Jujuzinha, aqui? Procurar trabalho. E aí, meus amores, tem algumas questões, né? Primeira coisa, a insegurança de procurar trabalho em inglês, fazendo entrevistas de emprego em inglês. Então, assim, isso pra mim foi, assim, uma das coisas que pegou muito. E a outra questão é que quando você se forma nos padrões normais aqui do Canadá, a gente tem que achar emprego na nossa área. Então, eu falei, puxa vida, não basta só ter que procurar emprego, tem que ser na minha área, que é a área financeira, área administrativa e financeira. E aí gelou o toba, né, gente? Por quê? Porque aí você fala, meu, eu poderia trabalhar de qualquer coisa, mas como Deus é maravilhoso e as coisas podem mudar, gente, ó, por isso que eu falo, né, às vezes a gente fica muito engessado num pensamento, aí vai ser assim porque vai ser assado, ó, as coisas mudam. O governo canadense abriu uma brecha e disse o seguinte, quem terminou aí vai aplicar para o PGWP e tararau, pode aplicar para qualquer vaga de emprego, seja full-time, que é período integral, porque antes, esse detalhe, tinha que ser na minha área e full-time, o dia todo, tá? Mas o governo abriu essa brecha e falou assim, então, ó, quem se formou agora pode aplicar para qualquer emprego e pode ser full-time, período integral, ou part-time, meio período. Então, gente, já facilitou a vida, né? Então, imagina assim, você acaba de se formar, você tá meio perdidaço ali, putz, eu tenho que arrumar na minha vaga, e tem que comprovar a experiência, aquele diabo a 4.
e ainda esse peso, porque tem o prazo, né, para poder aplicar. Então, estamos nesse pé, o governo abriu, falei, ai gente, graças a Deus, pelo menos assim, ó, o que vier já vai me ajudar a estender meu visto, né? Então, eu já fiquei, assim, felicíssima de ter essa brecha dentro aí das possibilidades, porque antes era mais engessado. Como eu vou falar específico dessa vaga, eu vou contar como aconteceu. Então, só para vocês entenderem, eu digo que foi a primeira vez que eu fui procurar emprego assim, mandando currículo, cadastrando em site, aquela coisa toda. Não porque, ai, nossa, que fodona, né? Arrumou empregos assim. Não, não é por isso. Mas, gente, porque graças ao bom Deus, no Brasil, eu sempre comentei com amigos, por isso que eu falo, quem tem amigo tem tudo, né? Sempre comentei com amigos, sempre fui de falar. E esse meu jeito de compartilhar as coisas também me ajuda muito, né? Porque, por exemplo, quando eu fui arrumar lá o primeiro emprego, eu me cadastrei, fiz um processo seletivo, passei. Depois fui falar com amigos, gente, estou procurando trabalho. Um amigo falou, vai naquele prédio que estão contratando, fui lá, fiz entrevista, passei. Depois no banco, né, tava na licença maternidade do Gui, falei para uma amiga, amiga, agora com criança preciso ganhar mais, né? Então, tô precisando do emprego. Eu sei de uma vaga no banco, você tá fazendo faculdade? Tô fazendo, que vai abrir estágio. Fiz entrevista no banco, entrei, fiz carreira no banco, não sei o quê. Depois fui para outra empresa, depois fui para outro banco, depois fui para outra empresa, depois fui para outra empresa. E tudo assim, indicando. Então, gente, é isso, tá? É realidade. Então, assim, eu não fiquei procurando lá, cadastrando em trocentos sites de emprego, fazendo entrevista, aquele processo maçante. Então, eu dou uma glória a Deus para quem faz isso, o Samuel mesmo. O Samuel é bom nesse negócio e ele já procurou muito. Então, assim, eu falo que vocês são nota 1000, porque agora que eu tive que fazer isso, é um porre, gente, fazer isso. É um porre. Bom, mas é conteúdo para outro vídeo. Porém, a minha vaga especificamente acabou que foi por indicação. Acabou sendo na mesma linha que eu já estava acostumada, mas não que eu não deixei de procurar, então eu vou poder passar várias dicas para vocês, tá? Antes de contar, eu vou falar uma outra coisa. O college é um porre? É um porre. É um dinheiro que a gente gasta que é alto e que você fala, poxa, eu já tenho formação no Brasil, vou ter que fazer de novo? Vou. Só que, gente, o networking é fantástico. Eu consegui esse emprego por causa do college, porque foi network, foi amigos do college, entendeu? Então, pega isso, tá? Bom, eu aqui, né, procurando emprego e atendendo meus clientes da consultoria bombando, curso bombando, dou aula, alunos, aquela coisa. Então, assim, trabalhando a 1000, tá? Mas eu continuei aplicando para vagas e mandando currículo e fazendo entrevista, aquela coisa toda. Uma amiga minha, né, aqui do college, me mandou uma mensagem falando assim, Ju, você viu que o professor tal tá falando que se alguém tiver interesse numa vaga que parece que é administrativa, para mandar currículo para ele? Aí eu falei assim, caramba, não vi. Aí ela me mandou o e-mail, né? Ela me encaminhou o e-mail. Aí eu olhei e falei assim, eu não tive aula com esse professor. Não tive aula, então não receberia esse e-mail e tal. Ela falou assim, poxa, ela falou, deixa eu ver se eu posso indicar uma pessoa, porque ela já tá trabalhando, né? Se eu posso indicar uma pessoa. Eu falei, tá bom. Gente, isso morreu, né? O assunto. A amiga falou, falei, beleza e tal. Passou. Nem sei quanto tempo foi, pra ser sincero. Num belo dia, minha amiga teve um estalo e falou assim, nossa, esqueci de ver e tal. Ela falou assim, Ju, me passa o seu resumê, que é o currículo aqui, e eu vou indicar lá pra vaga e tal, pra pessoa, e vou passar, porque parece que é um amigo do amigo do professor. Vai vendo, gente, rolo. Aí eu falei assim, aí vi que tinha, no e-mail que ela encaminhou, eu vi que tinha até alguns alunos conhecidos ali, eu falei, no mínimo a galera que recebeu direto o e-mail já deve ter aplicado, talvez nem vá rolar. Sim. Aí minha amiga mandou a indicação pro amigo do professor e falou, tem uma pessoa interessada, se a gente puder mandar o resumê, vocês dão um retorno. Esse amigo do professor me retornou, já copiando direto pra mim, falando, Juliana, me manda o seu resumê, curto e grosso. Mandei meu resumê, né, pra ele. Aí não deu um tempinho, ele mandou assim,
Você tem disponibilidade para fazer uma entrevista por telefone comigo? Aí eu mandei, claro, tenho sim, não sei o quê. Aí ele respondeu o e-mail e falou, então eu vou te ligar, era numa quinta-feira, vou te ligar na quinta-feira às 10 da manhã. Tá bom. Gente, peguei o nome desse amigo do professor e fui caçar na internet, né? Vi que ele tinha uma empresa de coaching aqui no Canadá, e bebê, coaching empresarial, aquela coisa toda. Na minha cabeça, porque, gente, olha só, eu não sabia para que era a vaga, não sabia o que tinha que fazer, não sabia a empresa, não sabia nada, absolutamente nada. E nesse meio tempo eu tô mandando para outras vagas, tá? Ele mandou, vai fazer entrevista por telefone, tá bom, né? Eu, assim, apavoradíssima, né, de fazer entrevista em inglês, aquela coisa toda, porque tudo isso que eu tô contando pra vocês, gente, é tudo em inglês, tá? Aí chegou o belo dia da entrevista, então eu cacei lá, fucei, falei, empresa de coach, legal, eu tenho formação em coach financeiro também, bereré, fiquei olhando, mas não sabia nada, no escuro, gente, no escuro. Olhei tudo da empresa do cara e me preparei malemar para a entrevista e por telefone. Bom, no belo dia, ele me ligou, eu super nervosa, tal, né? Por telefone é um saco fazer entrevista, eu já vou falando para vocês, mas assim, gente, todas as entrevistas que eu fiz, a primeira foi por telefone. Todas, não foi nem tipo assim, 70%, não, 100% das que eu fiz, tá? Começou o processo pelo telefone. Bom, aí fiz a entrevista e fez algumas perguntas básicas. Aquela pergunta primeira que é a básica, né? Que é fale-me sobre você, fale-me sobre a sua experiência. Então, lógico que eu vou contar detalhes no vídeo 2, mas falei sobre mim, não sei o quê. Aí, gente, ele me falou que a vaga não era para a empresa dele, ou seja, eu olhei tudo da bendita da empresa dele na internet. Ele falou que quem tinha a vaga aberta era a empresa de um cliente dele, ou seja, a empresa que eu seria, né, que eu fui contratada, não era dele, era a empresa do cliente dele. Ou seja, olha só, o amigo do professor estava indicando a empresa que era cliente dele. Ai, gente, eu tô rindo de desespero. E eu perdidíssima, e ele falou o nome da empresa, ele ainda soletrou, tentei escrever, não entendi. Eu sei que, resumindo, ele falou assim, olha, vou passar essas informações que você tá me falando lá pro meu cliente, não sabia nome de empresa, não sabia o nome de ninguém, nem pra que era a vaga. Aí ele até falou, você tem experiência, né, eu vi financeira, administrativa, em banco, não sei o quê. Ele falou, tá bom, então acho que é suficiente pra vaga. Mas eu não sabia nada, gente, nada. Bom, ele falou assim, eu vou passar as informações que você me passou pro meu cliente, se ele se interessar, quem vai entrar em contato com você é a moça tal, que é ela que cuida das contratações na empresa. Falei, tá bom. Ela falou, então é isso e tchau, obrigado. Gente, não sabia se eu tinha ido bem, se eu tinha ido mal, se a pessoa ia ligar. Ele falou, talvez daqui uma semana e pouco, devem entrar em contato. Tá bom, fiz, aí continuei, né, na loucura, lá, trabalhando, mandando resumê, aplicando pra vaga, aquele porre todo. E aí, não tava vindo entrevista, fiquei meia de bode, mas continuei no meu foco aqui, porque a esperança é a última que morre, sou brasileira, não desisto nunca. Passou uma semana, nada, eu falei, bom, acho que eu não passei no processo. Aí falei pra minha amiga, eu falei, você foi uma maravilhosa, mas acho que eu não passei. Na outra semana, me manda o e-mail essa moça que seria responsável por contratação. Mandou e-mail, fiquei animadinha, gente. Aí que ela me manda a job description, que é a descrição da vaga. Aí eu vi a vaga para que era, aí eu vi o que eles estavam buscando. Gente, aí deu um gelo, né? Porque assim, aí eu li detalhes e falei, caramba, é na minha área, na área financeira, de planejamento financeiro, trabalhar com investimento aqui no Canadá, bebê. Eu falei, e agora? Lascou, né? Como que eu vou com esse inglês meia boca aqui fazer isso? Falei assim, vou que vou, né? Tô necessitada, eu tenho prazo, porque aí, gente, tem um adendo. Eu tinha até final de abril, até final de abril para aplicar para extensão do nosso visto. Se não, tchau, Canadá, hello, Brasil. É isso, a gente teria que ir embora, tá?
Então, imagina, se eu não arrumo emprego de janeiro até março, 3 meses para arrumar emprego. E aí que eu tava feliz, porque daí eu poderia arrumar em qualquer lugar. Falei, meu, eu vou pra linha de produção, vou fazer o que for, arrumo um emprego só pra poder estender o visto. Mas aí, voltando aqui. Aí ela pegou e falou assim, oi Juliana, assim, parecia super educada e tal, olha, a gente recebeu o teu contato, né, da consultoria lá que a gente faz, e a gente quer marcar uma entrevista através do Teams, né, que é tipo Zoom, gente. Topa, tal? Eu falei, claro, vamos marcar a entrevista. Ela falou, ó, a entrevista vai ser comigo e com um dos sócios lá da empresa. Aí eu falei, tá bom, respondi que tudo bem, marcamos para semana seguinte, se eu não me engano. Acho que ela mandou mais pro meio da semana pro final, a gente marcou para a semana seguinte. E aí eu fui caçar agora, gente, a empresa real. Agora a pessoa foi fazer a lição de casa. Fui caçar a empresa, fui ver o que a empresa fazia, fui ver a carinha das pessoas que trabalhavam na empresa, fui ver quem era o dono, quem era sócio, quem era não sei o quê. Aí vi tudo, tentei dar aquela preparada na entrevista, aquela coisa básica. Falei, bom, eles vão perguntar, né, de novo, quem sou eu, por que que eu me interessei por essa vaga, coisa toda, e eu não sabia nada, mas ali agora eu já sabia quando ela me mandou toda a descrição da vaga, tá? Chegou o dia da entrevista, gente, sério, assim, eu fazendo de plena aqui, mas embaixo da mesa, tava assim, ó, tocando pandeiro, nervosa, falei, meu Deus, e a minha questão não é só de responder o que eles estão falando, é de entender o que eles estão falando, porque se eu não entendo o que eles estão perguntando, como é que eu vou responder? Então, o negócio, ele consegue ficar pior do que simplesmente falar inglês ou não falar inglês, fazer entrevista em inglês, né? Bom, e aí chegou no dia da entrevista, eu entrei, aí tava os dois lá, ele é mais novo, o sócio mais novo e essa moça. Então, assim, eles aparentando super de boa, assim, super educados, gente, os dois canadenses e tal. Aí eles começaram a quebrar o gelo, falando, ela começou a falar quanto tempo ela estava na empresa, aquela coisa toda, deu uma explicada, ele também, para quebrar o gelo, e aí falaram, bom, então agora vamos ao que interessa, a gente quer conhecer você, né? E eu falei, lascou-se. Eles não tinham perguntas muito elaboradas, porque ela não era assim uma pessoa específica de RH da empresa, né? Ela era uma pessoa que cuida de contratação, mas ela tem outras funções na empresa. Então não tinha aquelas perguntas muito elaboradas, sabe? Conte-me uma situação em que você trabalhou sob pressão. Ai, gente, que porre! Nossa Senhora! Mas é isso, né? O processo. Então eles foram mais, me fala sobre você, por que que você veio para o Canadá, me fala um pouquinho da tua experiência como, né, como banco, como planejadora financeira, e perguntou que tipo de sistema que eu usava para fazer planejamento financeiro. Eu tô aqui no Canadá há 1 ano, tô há pouco tempo, então tô aprendendo a falar inglês, como vocês podem notar. Então, assim, fui sincera, né? Falei, olha, tô aprendendo, fiz o college, lá me formei, fiz a minha 2ª pós-graduação aqui no Canadá, fiz em Financial Planning, que foi uma pós-graduação muito puxada, que eu tive que me virar nos 30 para fazer. Falei por que a gente veio, falei que eu tenho experiência, então trabalho como planejadora financeira no Brasil, mas que aqui no Canadá é minha primeira oportunidade de trabalho, eu tô começando a minha carreira aqui, então que eu não gostaria de começar trabalhando como planejadora financeira, porque eu quero entender como é que funciona o mercado canadense, quero entender mais sobre investimento, então que uma área administrativa seria ideal para mim, para que eu pudesse, enfim, blá, fui falando, mas é verdade, tá, gente? Blá, porque eu tô resumindo, mas é tudo verdade. Perguntaram de novo, poxa, mas e aí, você não... Tudo bem para você? Você não começaria como planejadora financeira já, mas você entraria numa vaga mais administrativa e tal? Eu falei, não teria problema, é isso que eu tô buscando. Meia hora de entrevista, 40 minutos, tá? E foi isso. Aí eles contaram, aí eles perguntaram se eu queria fazer pergunta. Eu falei que eu queria entender um pouquinho mais sobre os desafios dessa função, que a função que eu tô entrando aqui é para planner. Eu vou ser assistente dos planejadores financeiros, então eu vou fazer todo o back office do planejamento financeiro, montar tudo, fazer as coisas, colocar no sistema, fazer a divisão e ver a questão de investimento, mexer no sistema, aplicar dinheiro, resgatar dinheiro, tudo parte do que eu fazia em banco e parte do que eu faço como planejadora financeira, mas eles que, né, atenderiam o cliente, iriam apresentar
apresentar, ia fazer a captação de cliente. Então, assim, excelente, maravilhoso e tal. Até porque, gente, como planejadora financeira aqui, eu trabalharia como comissão, né? Então, você ganha por negócios e eu preciso de uma renda fixa para poder aplicar para o visto, não pode ser por comissão. Então, tudo perfeito. Aí fiz a entrevista e tal, gostei muito deles, mas não sabia como é que eu tinha ido e tal. Falei, não sei como é que vai ser, se passei, se não passei, mas assim, foram uns queridos. Passou. Ela falou, a gente vai conversar, vai falar com o dono da empresa, com o chefe Mor lá, e aí, se você passar, a gente retorna e tal. Na outra semana, a moça me manda mensagem falando assim, olha, Juliana, a gente gostou muito de você. Daí eu falei, lascou, olha a nossa cabeça, gente, como vai sabotando a gente. Aí ela pegou e falou assim, mas eu gostaria de marcar uma outra entrevista com você pelo Teams, tudo bem? Ela falou, olha, a gente quer ter certeza se tá dando match, o que a gente precisa com as suas expectativas, a gente não quer errar, não sei o que, bebê. Eu falei, claro. Ela falou, olha, eu vou tentar ver se o cara lá, gente, o cara que falou comigo por telefone, o do coach lá, que ele participa também, mas se ele não puder participar, você só eu. Tá bom? Vou falar que não, gente. Vamos fazer outra entrevista. Marcou para outra semana, eu fiz a entrevista só com ela. Entre eu e ela abriu o jogo. Ela falou assim, a gente tá preocupado porque você tem muita experiência e você tem uma qualificação muito alta e a gente tá preocupado de você. Ela usava muito, a gente não quer que você disappointed, se você, tipo, se decepcione, aí você depois vai querer sair da empresa, porque você não... E a gente já teve essa experiência, uma moça entrou, até pegou o trabalho rápido, mas saiu, bebê. E aí eu entendi qual que era a real dúvida, assim, porque eu tava focando muito em falar sobre as minhas qualificações, e pelo que eu entendi, as minhas qualificações já tinha ficado claro, eles já conseguiram pegar, ela tem experiência, ela já trabalhou muitos anos, ela tem, 20 anos de experiência na área financeira, né, a pessoa sabe o que tá fazendo e tal, mas aí eu vi que pegou esse ponto, né, e aí, lógico, gente, essas coisas não dá pra você se preparar, não dá muito pra você fazer script e tal, e aí eu fiquei meio assim, mas eu falei, olha, eu sei exatamente o que eu tô buscando. Eu falei, olha, para eu vir pro Canadá com a minha família, eu fiz 3 anos de planejamento e cumprindo esse planejamento. Então, querendo dizer assim, não tô aqui para brincar, não tô aqui para, vou arrumar um emprego e depois já vou sair. Não. E outra é na minha área. Eu falei, eu já estarei na minha área. É só uma questão de eu ver que caminho depois que eu quero seguir. Se eu for me tornar consultora financeira aqui no Canadá, eu preciso tirar certificações, saber se é isso que eu quero. Eu preciso já ter um network maior, ter uma carteira de cliente. Então não é assim. E, gente, eu me realizo como consultora financeira, só vejo vantagem. Sabe, eu não vou deixar de fazer isso. Então, pra mim tá tudo certo. Eu não preciso ser consultora financeira aqui no Canadá. Se eu for, vai ser uma consequência, mas eu já me realizo com o meu trabalho com a minha empresa. E aí eu falei pra eles, tem uma empresa, né, no Brasil, que eu dou assessoria, né, pras pessoas, barará. Então, assim, né, beleza. Eu falei, sabe, quero buscar aqui minha residência permanente, quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família, fazer mais coisas. Meu filho também estuda, então 2 colleges, como vocês sabem, né, que vocês assistiram o último vídeo, é muito puxado. Então, fui nessa linha, ela não fez perguntas tipo de entrevista, foi mais um bate-papo para ela entender. Falei, olha, eu olhei detalhadamente a descrição da vaga e são coisas que, apesar de não conhecer o sistema, né, cada lugar que a gente trabalha é um sistema diferente, então apesar de não conhecer o sistema, precisar aprender tudo de novo, eu vou ter um período de curva de aprendizado, eu me sinto capaz de fazer essas coisas. Ela falou assim, eu não tenho dúvida nenhuma, ela falou, eu acho até que você vai pegar rápido o trabalho e tal, mas gente, é um monte de coisa, é bem complexo, assim, não é... Ainda mais tendo que entender inglês, interagir com o cliente, vou responder e-mail de cliente. Talvez no primeiro momento eles não me coloquem para atender cliente pessoalmente, mas assim, telefone, e-mail, eu vou ter que atender. Eu prefiro até atender pessoalmente do que por telefone não dá para entender nada. Tá bom, então. Então ela falou, olha, eu vou passar isso que a gente conversou pros sócios, né, para aquele que eu conversei, pro chefe Mor, e aí vou ver o que eles me dizem e a gente volta a se falar na semana seguinte. E, gente, tudo aqui
é moroso, é tudo tipo uma semana, mais uma semana, mais uma semana e tal. E isso começaram a aparecer algumas outras entrevistas das vagas que eu tava aplicando, porque daí eu vou contar no próximo vídeo, eu comecei a perceber umas sacadas, assim, inclusive essa entrevista me ajudou muito, sabe? Comecei a fazer outras entrevistas, né? Outras já deram retorno, não deu certo, outras, né, estavam seguindo e tal. Mas aí, putz, eu curti muito, assim, pelo menos as duas pessoas que eu falei, o tipo de trabalho. Eu falei, pô, já estaria na minha área, seria muito top, mas não vou criar expectativa, né? Porque se não der certo, eu vou fazer qualquer coisa. Aí, meus amores, essa semana a gente se falou, tipo, numa quarta, na sexta, assim, ela me mandou um e-mail. Eu queria saber se você tá disposta a fazer uma entrevista presencial aqui com os donos da empresa, para eles te conhecerem, para entender um pouquinho mais sobre a tua expectativa. Topo! Ai, gente, como é que eu vou falar? Porque até então você tem meio que uns scripts pra você dar uma olhadinha, né? Ai, e cara a cara, gente, é no pelo, não tem o que fazer. Mas aí eu pensei, falei, poxa, essa vaga é para trabalhar full time e 100% presencial, não é remoto, não é híbrido, nada. Falei, eu vou ter que ir, porque se eu for contratada, eu vou ter que estar todos os dias lá falando inglês e não dá para fazer script no trabalho, entendeu? Então eu tenho que encarar. Marquei a bendita da entrevista presencial, gente, vocês não têm noção. E vou presencial, falei, nossa, ferrou. E aí, a empresa é numa cidade próxima da minha, não é na minha cidade. Eu moro em Kitchener, a empresa é em Guelph, que é uma cidade próxima. Deu 34 minutos da porta da minha casa à porta da empresa. Aí fui, gente, olha, um nervoso de contar pra vocês, eu tô gelada, tô com a mão gelada, imagina no dia, né? E subi, aí no que eu vi a porta assim, com o logo da empresa, isso uma moça tava saindo de uma porta que eu acho que é banheiro e tal, e eu reconheci ela pela foto do site, porque eu olhei todo mundo, né? No site, assim, tem a foto dos funcionários, eu olhei, reconheci, mas fiquei na minha. Daí eu falei assim, ela falou assim, posso te ajudar? Eu falei, oi, eu sou a Juliana, eu vim falar com o chefe Moore, né? Falei o nome do chefe Moore. Ela, ok, né? Falou, entra. Ela falou, have a seat. Ela falou, senta. Fiquei lá, esperando. Aí, trocando mensagem com o Samuel, quietinha lá. Que a sala de reunião era na sala da frente. Fiquei lá. Aí, a moça que fez as entrevistas comigo veio me cumprimentar. Aí, a hora que eu levantei, ela fez, uou! Tipo assim, nossa, como você é alta, né? Porque... Gente, a pessoa é grande, né? Aí ela fez, e eu tava de salto ainda, daí eu dei a mão, porque o Samuel ficava assim pra mim no carro. Não vai sair beijando o povo, hein? Povo aqui não beija, não é igual você que é beijoqueira, abraça todo mundo. E eu fiquei com isso na cabeça, então dei a mão e tal. Daí eu falei, minha mão tá fria. Ela falou, relaxa, ele já vem, respira fundo. Ela falou, vem aqui que eu vou te levar na sala. Aí me levou na sala de reunião. Aí ela falou, relaxa. Daí ela falou assim, foi tudo bem vindo pra cá? Eu falei, foi. Ela falou, quanto tempo demorou? Eu falei, 30 minutos. Ela falou, é perto. Eu falei, você mora aqui em Guelph? Ela, não, mora em Cambridge. Tudo cidadezinha próxima, né? E aí ela pegou e falou, senta, daqui a pouco ele vem, fica tranquila. Ela falou, relaxa, gente, uma fofa, uma querida essa pessoa. Não sei trabalhando, tá? Mas até então uma fofa. Respirei fundo, falei, Senhor, né? Fiz aquela prece e tal. Aí chegou o chefe Moore, que eu não conhecia, não fiz nenhuma entrevista com ele. Fiz só com o outro sócio, que é o mais novinho. Aí ele chegou simpático também, dei a mão, não sei o que, daí ele, oi, tudo bem? Nossa, que prazer te conhecer. Eu falei, igualmente. Aí ele pegou e falou assim, perguntou, da onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil, né? Cheguei tem 1 ano. E eu falei, aí ele falou, que língua que vocês falam? Eu falei, português e tal. Ele falou, que legal. E aí ele falou assim, me conta um pouquinho, você veio com a família, tipo aquele quebrando o gelo e tal. Aí ele pegou e falou, você veio com a família? Eu falei, vim com a família, com meu marido. Eu falei, meu marido é da área de TI. Aí meu filho faz college. Ele falou, o quê? Seu filho faz college? Eu falei, sim, ele tem 20 anos. Ele falou, não, tô em choque que você tem um filho de 20 anos. Aí ele falou, eu tenho uma filha de 12. E aquela conversa, nisso entrou o sócio mais novo, que foi o que eu tinha feito entrevista. Juliana, prazer te conhecer pessoalmente. Eu falei, prazer todo meu. Ele falou, vocês já começaram? Ele falou, só tô perguntando da vida dela. Aí ele falou assim, o que é uma coisa muito importante. Eu falei, é importante saber da vida, né, da pessoa e tal. Daí eles deram risada e tal.
E aí, meus amores, metralharam de informação, de pergunta, de coisa, e aí os dois falando, e eles assim, o tempo todo muito cuidadosos para não tentar ser invasivo, porque aqui eles têm muita preocupação, sabe? Ninguém pergunta nada, gente, de orientação sexual, de idade, de nada, nada, e eles têm que ser muito respeitosos com o imigrante e tal. Aqui é um país multicultural, é normal, então eu percebi o tempo todo eles muito cuidadosos. Aí o mais velho eu percebi que é bem descontraído, assim, ele fazia umas piadas, e o mais novo é o que parece que é o que vai mandar ali no negócio, que vai ser mais técnico, né? Isso que eu quero dizer. E o mais velho falava, ó, eu não entendo nada de sistema, não sei o quê, porque eu darei assessoria para os dois, né? São os dois chefões lá que eu vou trabalhar diretamente com eles. E aí eles começaram, então, gente, eu percebi que também bater muito naquela tecla. Ó, você é overqualified, você é super qualificada, quem me garante que daqui a pouco você não vai conhecer tudo, não sei o que lá, e vazar, não sei o que. Eu falei, olha, gente, aí eu também fui mais ou menos na linha que eu falei com a moça. Eu falei, olha, isso não é meu intuito, por mim, se vocês quiserem e aceitarem, eu quero ficar aqui por bastante tempo. Eu falei, eu quero começar no mercado, eu não tenho interesse de já virar advisor, eu quero, sabe, entender o sistema, entender o mercado, começar a conhecer os clientes. Fui falando, perguntaram, né, algumas coisas pessoais, aí perguntaram dos meus objetivos, aí o curso que eu fiz no Conestoga preparava para ser advisor. Aí, gente, assim, muitas perguntas, assim, a gente foi meio que um bate-papo e um perguntava, aí eu respondia, aí o outro perguntava, e aí eles falaram muito sobre a vaga, sobre a função, que é muito detalhista, que não pode errar, e eu sei porque eu trabalhei em banco, então eu falei, ó, vai mexer com o dinheiro do cliente, a gente trabalha com clientes, tipo, que tem grana, cliente que investe muito alto, e aí perguntando muito na linha se eu precisava muito que pegasse na minha mão para poder ensinar, porque eles não tinham muito tempo, eles eram muito ocupados. Eu falei que não, que eu normalmente eu anoto tudo, eu gosto até de ter um certo desafio para aprender, que eu olho através de tutorial e aí vou aprendendo. Então foi muito nessa linha, entrevista, né, falando muito da parte prática. Eu via que o mais velho falava assim, então, porque você vai fazer tal coisa, daí ele ficava meio assim, claro, se você for escolhida, você vai fazer tal coisa, não sei o quê. Então ele ia muito nessa linha, assim. Aí ele falou, eu tenho um cliente brasileiro, então você que vai falar com ele, sabe? Ficou nessa linha. Fiquei lá, gente. Ai, misericórdia, eu não sei quanto tempo durou isso. 1 hora, assim, uns 45 minutos, e foi que foi. E aí eu tentava falar, e tinha hora que eu não sabia se eles estavam entendendo, porque eu sei que eu tava falando errado, tá? Eu sei que eu tava. Mas, como eu deixei muito claro que eu tô aprendendo, eu também fiquei mais tranquila, sabe? Tanto que 1 hora assim, eu falei, olha, eu sei que eu vou cometer alguns erros com relação à comunicação e tal. Aí o mais velho falou assim, não vai dizer que inglês não é tua primeira língua? Brincando, assim. Eu falei, como você é gentil, não sei o quê. E aí a gente brincando, dando risada e tal. Aí eles falaram, olha, a gente vai conversar, isso foi numa quarta, a gente vai conversar na sexta e aí a gente vai decidir, né, se vai dar continuidade. Daí eu falei, olha, eu queria saber quais são os próximos passos, porque assim, gente, eu já fiz 3 entrevistas por telefone, 2 online, presencial, e aí, né, que mais? Aí eles falaram, não, assim, agora é pra gente conversar e bater o martelo, né? Pensar numa proposta. Ele falou, você tem pretensão de renda? Eu falei, olha, não, eu tô aberta pra negociação, quero ouvir a proposta de vocês. E aí, sexta a gente vai conversar e aí a gente vai tomar uma decisão. Eu falei, tá bom, né? Vamos passar mais um final de semana prolongado, mais uma coisa maluca, sem saber, e bora lá. E eu tinha uma outra entrevista no dia seguinte, então eu falei, vou continuar fazendo as entrevistas, não tenho nada certo e tudo bem, né? Gente, resumindo, porque esse vídeo já está longo, mas eu precisava contar detalhes, porque eu sei que vocês torcem muito e querência vale tanto para quem tá procurando trabalho no Brasil, quanto quem tá procurando aqui no Canadá, tá, galera? Então, assim, por isso que eu quis ser muito detalhista. E aí, gente, resumindo, na sexta-feira que eles combinaram de conversar, a pessoa a moça lá que falava comigo por e-mail me mandou um e-mail falou, eles conversaram, eles te adoraram e nós queremos muito que você venha trabalhar com a gente, você foi escolhida,
Então, assim, ela falou, não queria que você passasse o final de semana, que já é um final de semana prolongado, sem ter essa notícia. Então, só para você saber que escolhemos você, que você... E aí, na próxima semana, a gente vai formalizar tudo. Então, você vai saber a renda, quando começa. Então, por isso que eu não podia compartilhar nada. Eu já tava pulando, comemorando, gritando, chorando, ajoelhado, orando, agradecendo a Deus. Mas eu não podia compartilhar porque eu não tinha nenhum detalhe ainda, né, gente? E assim eu consegui. Aí terminei, fiz outras entrevistas, mesmo depois sabendo dessa coisa maravilhosa. Eu tinha uma entrevista em seguida. Eu falei, não, eu vou fazer essa entrevista como teste, até como respeito, né, a pessoa que tava ali. Fiz outra entrevista, mas aí você já faz com outra carga, né? Tipo, já tô contratada na minha área. O que eu queria fazer vai ser osso, gente, vai ser osso, eu vou passar perrengue, não vou entender, vai ser um caos, vai ser um caos. É mais uma etapa que estamos passando, então eu vou conseguir aplicar para o meu visto, para extensão, vou ter experiência canadense, vou começar a repor o dinheiro que a gente gastou. Então, assim, não tenho o que falar, tá? E vou continuar normalmente com a minha consultoria, né, com os clientes do Brasil, com meus alunos, coisa maravilhosa, a gente vai adaptando os horários e tá tudo certo. Mas é isso, então, desculpem o vídeo longo, mas eu quis ser muito detalhista para falar para vocês, porque vocês merecem, né, o meu respeito, que eu compartilho tudo aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês usem esse vídeo aí quando vocês precisarem procurar uma vaga de emprego. Acreditem em vocês, porque em alguns momentos eu não acreditei e deu super certo. Claro que eu agarrei minha amiga querida, que foi a que deu esse primeiro start. Se não fosse ela, eu não teria chego a essa vaga. Mas é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!